Bom dia, bom dia a todos. Vamos aguardar a entrada de mais algumas pessoas para que a gente possa dar início à nossa live sobre o mês de visibilidade trans. Eu sou Isadora, faço parte do Laboratório de Estudos de Gênero. Também sou orientanda da professora Lidiane Cavalcante. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial para a gente estar discutindo, né, o tema sobre o mês da visibilidade trans, que é a Michelle Pires, que é historiadora, mestranda, né, em História Social pela UFAM. Nós vamos aguardar mais uns 5 minutinhos e aí então nós vamos convidá-la para se juntar, né, à nossa live. E aí nós vamos dar início a uma discussão. Ela já entrou. Vou enviar o convite. Oi, Oi, gente. Michelle, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, estava explicando, né, no início que essa live é sobre o mês da visibilidade trans. Vou esperar se estabilizar. Então, a gente vai tirar algumas dúvidas, né, das pessoas, quebrar alguns estigmas, aproveitar o momento, né, para desconstruir um pouco algumas ideias que as pessoas têm direcionado para as pessoas trans, travestis, transgêneros. Então, para a gente começar, eu vou te apresentar, tá bom? Como eu falei, gente, essa é a Michelle. Ela é historiadora, transativista, ela é graduada em História pela UFAM, ela é mestranda também em História Social, também pela UFAM, e faz parte da diretoria da Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas, que é a SOTRAN. Então, eu vou passar a palavra para você, Michelle, caso queira completar mais alguma informação sobre você, caso assim É, precise. não, assim, eu acho que você falou um pouco do que eu faço, mas eu tô aí entre diferentes diálogos, né? Assim, eu também tô ali no Comitê de Saúde LGBTQI+, da Suzan, eu tô participando, assim, diferentes momentos e contextos, sobretudo nesse momento de pandemia em que a Sotrana está aí, né? Eu, enquanto ativista, em diferentes diálogos com instituições para minimizar, né, perdão, o grande caos, né, que que perdura aí na cidade, né? Pelo um desgoverno, pelo caos que esse desgoverno está causando, sabe? E vem causando. E aí, é uma coisa que eu sempre falo, né? Que o movimento social, ele tem um papel fundamental nisso, né? A gente, muitas vezes, faz um exercício e atividades que, né, que seriam, de fato, competências do Estado e não nossa. Isso é um fato. Nós vimos realmente pela cidade muitas ações em que nós, né, tivemos que nos colocar no fazer, né, que era o papel do Estado, nós estávamos ali fazendo. Né? Então, para a gente começar, né, essa discussão, essa conversa realmente sobre o mês da visibilidade trans, eu queria te perguntar o que essa data representa, né, para o segmento trans, né? Qual é o peso dessa data, que foi ontem, no caso, né, dia 29 de janeiro, para vocês? Então, antes de mais nada, eu falar, gente, não repare, porque eu vi, tem uns cabides atrás, como tá chovendo muito, aí a gente improvisa, porque a roupa tem que enxugar de alguma maneira. Mas beleza, a gente tem que lavar a roupa também. E aí, não, voltando para uma questão que a gente veio conversar em relação ao dia 29, porque não é só uma questão do dia 29, né?
O 29, a gente está falando de uma data aí muito importante para o movimento trans, né? Em que um grupo muito grande de pessoas ativistas trans, né, foram tomaram ali uma parte de Brasília, né, ali onde fica o Planalto, enfim, onde fica esses sujeitos políticos aí, né? E em 2004, justamente no dia 29, foram reivindicar, né, políticas públicas, foram reivindicar principalmente políticas de saúde, né? Uma questão não somente do processo transexualizador, mas questões também voltadas para a questão de equidade e humanidade do sistema de saúde, né? Mas também a questão de educação, mercado de trabalho, e não com uma construção apenas de não ter somente a permanência, né? Mas garantir a permanência e o respeito ao nome, ao gênero, à existência das pessoas trans dentro desses outros espaços, né? Isso é uma luta, isso é uma reivindicação do movimento social, do movimento trans, né, há muito tempo, não começou ali em 2004, dia 29, né, a gente está falando aí de um movimento que tem muitos anos, né, que começa, apesar de a formalização do movimento tranceiro em 1992, né, ali no Rio de Janeiro, com a Astral, né, que é a Associação de Travestis e Liberados, naquele momento era essa sigla, eu acredito que ainda seja, e tem outros espaços também, né? Tem em Goiás, se eu não me engano, mas começa no Rio de Janeiro. Mas essa luta, ela é um diálogo permanente, inclusive com outras organizações também, né? Com outros sujeitos, sujeitos e sujeitas que também estão passando por um processo de violência, sobretudo do Estado, né? Materializado aí nas forças da ordem. Que eu me refiro à polícia, né? A polícia militar, a polícia civil, que tiveram um impacto muito grande sobre os corpos e a subjetividade de pessoas trans, né? E a gente está falando aí de um processo de transição, de redemocratização, né? A abertura política, em que essas pessoas elas tiveram realmente que enfrentar essas forças da ordem e uma sociedade que ainda é extremamente transfóbica, extremamente racista, sabe? Então aí a gente faz uma reflexão, né, no sentido de que o movimento social ele tem um papel fundamental nesse processo de redemocratização e de uma mudança política e de pensamento na sociedade, numa busca por uma democracia de fato, sabe? Eu acho que vai nesse sentido o dia 29, o mês da visibilidade trans. E para colocar muito importante, algo que um companheiro, né, de ativismo, o Thiago Costa, coloca, de que eu não existo somente no mês da visibilidade trans, eu não existo somente no dia 29 de janeiro, eu existo todos os dias, todos eu reivindico meus direitos, sabe? E eu acho que é isso, é um mês e uma data que é muito importante para nós, mas todos os dias a gente luta pela nossa existência e pela nossa sobrevivência nessa sociedade, que é muito desigual, que é racista no sentido de pensar também, é importante a gente colocar, eu acho isso interessante a gente pensar, hoje muito mais, né, mas antes já se pensava, uma questão de interseccionalidade dos corpos trans, né? A gente fala também de corpos trans, que são corpos negros, transexuais, travestis e transgêneros, homens trans, intersexuais, enfim. São corpos que têm esses diferentes marcadores sociais, né? Esses marcadores sociais que também são marcadores identitários. E fazer esse diálogo, né? Movimentar um diálogo e uma prática política nesse sentido, eu acho que torna muito mais rico e muito mais poderoso um movimento social que é diferente, mas ao mesmo tempo é múltiplo de pessoas, né? Sim, ele continua sendo diverso. Nossa sociedade é extremamente patriarcal também, machista, misógina. Então, puxando o gancho, né, da tua última fala, seria importante para a gente esclarecer para as pessoas que estão assistindo conceituar, no caso, né? Transgênero, transexual e travesti.
né? Porque por vezes parece que a gente pega esses três sujeitos e coloca num único T como se fosse uma identidade de gênero só, né? E eu, para a gente conseguir esclarecer, até para as pessoas que estão assistindo conseguirem compreender melhor. Acho que esse é um problema, sabe? No sentido de que, assim, mas qual é a diferença entre travestis e transexuais? É uma questão muito particular, é uma questão muito específica, e isso é individual, né? Eu acredito que quando a gente faz, indaga e não, indaga num sentido inquisitorial, inclusive, uma pessoa para entender qual a identidade de gênero dela, é um processo muito complexo no sentido de que vai demarcar quem é aquele sujeito, sabe? Não existe uma diferença nítida, uma diferença muito clara entre travestis e transexuais e outras pessoas transgêneras. Na verdade, é uma questão justamente de autoafirmação, né? Autorreconhecimento. Por exemplo, eu, Michelle, sou uma travesti, beleza. Mas eu não sei o que a outra pessoa trans se identifica, né? Como é que ela se identifica, com que identidade de gênero ela se identifica, e isso é uma questão individual. Então, eu não posso dizer sobre outras identidades, eu não posso falar qual as diferenças e que diferença, porque eu acho que isso cai em essencialismos, sabe? E em determinismos também. Num sentido de que eu vejo produções, né, principalmente na área de saúde, que eu acho que é uma coisa bem complexa, buscarem definir a diferença entre travestis e transexuais, por exemplo, e dizer que trans desejam a cirurgia de redesignação, né? Parece como se fosse o ápice da transexualidade, né? Se o ápice de uma transexualidade completa e bem-sucedida, quando na verdade é uma questão muito individual. Mas a gente se encontra na coletividade também, né? É importante a gente pontuar isso, de que o nosso processo, né? E eu não estou falando da transição de gênero como como um marco, né? Como ali um corte de que hoje, a partir de hoje, eu sou trans. Na verdade, a gente está falando aí de um processo, é um processo de amadurecimento, é um processo de reconhecimento, é um processo de compreensão de si, de percepção de si, né? E essas percepções de si e de reconhecimento, ela parte também de um diálogo coletivo, né? De um diálogo com outros sujeitos que conhecem pessoas trans ou se aproxima de pessoas trans e compreende que aquilo que é o que ela é, né? E é aquilo que ela quer explicitar a sua identidade de gênero, sabe? E eu fico nessa. Sempre quando eu converso com pessoas trans em diferentes contextos, a gente fala sobre isso, né? Porque é perigoso quando a gente diz, eu estou no processo, o processo de transição, ele é contínuo, né? Eu não passei do processo de transição. Eu continuo no processo de transição cotidianamente, né? Numa afirmação não somente social, mas uma afirmação política também. E isso a gente tem que ser feito cotidianamente, todos os dias. Muitas eu entendo que não estão no movimento social, muitas e muitos e muitos não estão no movimento social, mas a gente entende. Fazer aqui uma companheira, né, a Mirna, quando ela diz que a existência, dizendo que a existência dela, a transição dela é um ativismo, né? A existência dela enquanto uma mulher trans negra é um ativismo, sabe? Gente, perdão. Vocês acreditam? Perdão, gente. São Paulo tá me ligando, eu não sei o que é. Não tô devendo ninguém. E aí, né, deve ser cobrança. De alguma coisa que eu tô devendo, não sei. E aí, ela fala justamente disso, né, de que a vida dela é um ativismo, desde o momento que ela se reconhece. Então, acho que isso é algo de uma pessoa que sobreviveu
a muitas coisas e que viveu muitas coisas como um aprendizado. E esses aprendizados a gente tem que levar em consideração também, e muito mais, porque a gente está falando aí de uma mulher de 60 anos, de quase 60 anos. Pensando aí essas expectativas de vida de pessoas trans no Brasil de 35 anos, ou a quantidade de pessoas que vivem de um trabalho formal, de uma autonomia, de uma autonomia ou de maneira autônoma no Brasil, né? A gente está falando aí de pessoas que são realmente sobreviventes, né? Realmente buscaram, construíram táticas, né? Construíram mecanismos de sobrevivência e de resistência num país que eu não falo só de um racismo estrutural, mas de uma transfobia que ela está estruturalizada também, sabe? E a gente, isso é muito claro. Então, quando a gente vai falar, retomando o que tu havia perguntado sobre essa questão de uma diferenças, eu realmente digo que isso é uma questão particular, isso é uma questão de individualidade e de reconhecimento. Então, eu não posso, enquanto Michelle, uma travesti, e eu digo muito isso, que eu sou privilegiada, que é importante pontuar isso, que eu sou privilegiada porque eu estou finalizando um mestrado, caminhando para um doutorado, e a representatividade e a força que tem nisso, sabe? Nos nossos trabalhos, muito, eu acho isso muito bom, muito importante ser colocado, né? De que é uma travesti escrevendo sobre travestis e transexuais, e eu ia dar o spoiler do projeto de doutorado, mas melhor não. Então, vamos aproveitar esse gancho também do meio acadêmico para você falar um pouco sobre o universo acadêmico, sobre como foi o teu acesso ao meio acadêmico, porque a gente sabe também, né, algumas pesquisas apontam que tem esse impasse, muitas vezes, para esse segmento, né, alcançar o meio Eu tô conseguindo te acadêmico. ouvir direito. Tá conseguindo me ouvir agora? Muito baixo. Deixa eu Tu pegar tá o fone conseguindo me do ouvir? ouvido. Todo mundo tá conseguindo me ouvir direito? Beleza. Peraí. Adoro fazer essas lives porque a gente vê a casa da pessoa toda, entendeu? Pra depois sair falando. Inclusive, podem falar da minha, não vejo problema. Oi? Não. Melhor tirar o fone. Tira o fone. Pode falar, vai. Aí eu vou tentar ouvir. Tá bom. Eu tô te ouvindo Vai. bem. Então, Tá. a pergunta seria, não uma pergunta, né? A gente está mais uma conversa, seria a questão do acesso ao meio acadêmico, né? Como foi para você esse acesso, né, à graduação, estar no mestrado e, como você falou, né, já o passo também para o doutorado? O acesso, Que eu você digo que não teve foi aí. fácil, mas também não tive tantos obstáculos assim. Eu retomo o que eu havia falado, né, sobre a questão de um privilégio, né? Eu, né, sou uma pessoa privilegiada no sentido, primeiro, de que eu não fui expulsa de casa, né? Quando eu explicitei a minha identidade de gênero, eu não fui expulsa de casa, e isso para ver como esses detalhes na vida de uma pessoa trans faz diferença, né? Quando você ter uma família acolhedora, você ter uma família que lhe respeita, respeita a sua figura e a sua performatividade de gênero, né, e a sua identidade de gênero, você já tem um outro passo, né, dá um outro passo para outros campos, né, como o privilégio, né, como a coisa básica, né, como relações sociais familiares, que é algo básico, é algo que é naturalizado, para nós, quando tem esse respeito e essa consideração pela família acerca
de si, né, de quem explicita a identidade de gênero, a travesti, ou a mulher, o homem transexual, enfim. Eu estou falando apenas dessas identidades nesse momento, mas existem outras mais, né? É, você é algo que esses detalhes eles são muito significativos para a gente, né? Eles são muito esse acolhimento em que, como eu posso dizer, ele causa um impacto e uma diferença muito grande quando se espera uma atitude diferente desses mesmos familiares. Porque esse pensamento transfóbico e esse pensamento LGBTfóbico, ele é um pensamento produzido por uma sociedade conservadora, pautada aí dentro de uma dinâmica judaico-cristã, né? Isso é um processo de exclusão, né? As religiões judaico-cristãs, em grande medida, elas passam por esse processo e passam para as pessoas essa ideia de você não ter não poder aceitar e não poder respeitar as diferenças ou aqueles sujeitos e sujeitos que são diferentes de você, sabe? E aí esse foi um primeiro passo, a princípio, para eu, né, ter uma irmã, né, que pegou e falou, não, eu vou pagar um cursinho para você, né, para você estudar e para você passar numa universidade pública. Foi o que aconteceu. Eu fiz cursinho, passei, né, para a história, mas eu digo também que eu passei para, a princípio, para serviço social pelo ProUni. Eu acho isso, e colocar aqui, né, que são políticas de um governo de esquerda, mas pensando aí a diferenças e um progresso e uma mudança social, uma justiça social para a população que vive na precariedade atualmente muito mais, né? Eu fiz e faço parte dessa política do Lula, né? Faço parte se hoje eu estou dentro do mestrado, né, caminhando para o doutorado, por conta dessas políticas de inclusão, essas políticas fomentadas no início do século XXI e que ainda se perdura pelo governo Lula. Eu acho que isso a gente tem que levar, isso a gente tem que levar em consideração a importância e o peso disso em nossas vidas, né? É muito fácil você pagar, é muito fácil você entrar por exemplo, por cotas, você entrar pelo ProUni e não reconhecer, né, o processo, a historicidade desses programas sociais nas nossas vidas e na vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, né, e brasileiros. E eu fiz parte desse processo, né? Fiz cursinho, passei no Enem, então aí eu já tenho outro privilégio também, algo que muitas pessoas não têm. Passei para História, passei para Serviço Social também pelo ProUni, mas eu fui fazer História, evidentemente. E aí a gente chega dentro da universidade, né? A gente tem, esse é o imaginário cultural acerca da universidade, né? Que é um espaço da diversidade, respeita as diferenças, né? Que respeita aí toda as singularidades, né, dos corpos, das subjetividades, dos sentimentos das pessoas. Quando a gente chega e se depara, logo no início, com professores e professoras que não respeitam a sua identidade de gênero, que não respeita o nome, né? Porque àquela altura, quando aí 18, 19 anos, eu já tinha passado, eu já estava aí, né, há um tempo nesse processo de transição, mas há muito mais tempo, porque eu explicitei minha identidade de gênero, eu tinha 15 anos, então já fazia um tempo, né, que já tinha acontecido. Então, não aceitava que, por exemplo, professores chegassem quisessem, e me chamassem pelo meu nome, àquela altura civil, né, ou de registro de nascimento. E aí a gente chega com o professor e fala, né, pede para, né, ser chamada por Michele, né, eu me reconheço como Michele. E você pegar e o professor olhar para você e dizer bem assim, eu não vou lhe chamar por esse nome, você se resolva com a coordenação.
isso é isso é um problema, né? Porque você não respeita a identidade de gênero, você não respeita a diferença das pessoas e as singularidades e as necessidades das pessoas, que são urgentes, né? Então, quando a gente vê, né, que muitas travestis, mulheres transexuais, homens trans e outras pessoas trans não estão no ensino básico, a gente diz, e muitas pessoas pensam, quem não entende do assunto, evidentemente, vai dizer, não, mas saiu porque quis, quando na verdade a gente está falando de uma evasão escolar involuntária, né? Uma evasão escolar que você é convidada a se retirar do âmbito escolar. Para não dizer outras palavras em relação a isso, né? E aí, o que acontece? Aquela altura, aquilo é muito triste, aquilo me chocou e me deixou muito abalada no sentido de pensar se continuaria ou não continuaria. Eu tinha que continuar, né? Não tinha outra alternativa. E aí, eu passei um ano estudando com esse sujeito, sim, um ano com esse sujeito, e nesse processo, né, nessa mesma dinâmica, aí tendo que mostrar o valor que meu valor intelectual não era diferente dos outros, né? Que meu valor enquanto sujeito e sujeita não era diferente dos outros alunos e alunas que estavam ali, como se eles tivessem muito mais direito de estar na sala de aula dentro de uma universidade federal do que eu, né? E aí a gente faz a reflexão de pensar qual o lugar da pessoa trans no mundo, né? O imaginário cultural brasileiro, ele entende que o único lugar, né, de trabalho, e a gente está falando só de trabalho, a gente não está falando de educação, né? Porque isso não passa pelo imaginário, não passa pelo pensamento brasileiro, ou um pensamento colonializado. Isso é muito importante a gente colocar, que o nosso pensamento ele ainda é colonializado, ele ainda é um pensamento que está pautado em um conservadorismo judaico-cristão, um conservadorismo excludente, né? Quer dizer, conservadorismo ele já exclui, né? Perdão, foi redundante. E aí, né, foi esse processo. Aí eu fiz, em 2015 tem o nome social, né? Já tem essa diferença, um certo respeito pelo meu nome, que foi algo que eu reivindiquei não somente dentro da universidade, mas dentro do sistema do CNPq mesmo, porque àquela altura também eu já estava fazendo iniciação científica, né? Foi um tema que eu trouxe parte dele para o mestrado, né? A princípio eu pesquisei sobre travestis transexuais, travestis homossexuais e o mundo do trabalho sexual durante a ditadura, especificamente entre 1967 e 1970, que rendeu muito material, inclusive. E aí a gente fez essa discussão de entender o jornal, né, de entender qual era o discurso, a representação produzida pelo jornal, especificamente a coleção do jornal A Crítica, acerca desse mundo do trabalho sexual e qual era a dinâmica dele na cidade, sabe? E foi muito bacana porque isso rendeu um outro reconhecimento, né, um reconhecimento de um trabalho que fala sobre homossexuais, travestis e trabalhadoras do sexo durante a ditadura. E a visibilidade é importante do trabalho historiográfico, invisibilizar esses outros sujeitos que ninguém quer pesquisar, sabe? Que ninguém quer dar a menor importância. E aí isso rendeu uma menção honrosa, né, na época, né? E aí eu falei, não. Aí a partir disso eu entro no movimento social, conheço as meninas que hoje, né, são minhas companheiras de ativismo. E quando eu conheci especificamente a Mina e depois conversa nesses diálogos, né, que ela conheceu e conviveu com um dos sujeitos do PIBIC, que eu encontrei no jornal, falei, não, a gente tem que fazer eu tenho que fazer, nós temos que fazer um projeto de mestrado nesse sentido, da visibilização dessas memórias, na visibilização dessas histórias trans que não são contadas, né? A gente tem trabalhos no Sul e no Sudeste, mas a gente não tem trabalho na região Norte que fala sobre pessoas trans, sabe? Que fala sobre a historicidade de pessoas trans, né?
E aí o meu intuito nesse momento da dissertação foi, né, algo que eu coloquei no projeto, mas também e fiz, né, na dissertação, foi justamente isso, né, de conversar, de fazer a produzir uma historiografia transgênera, sabe? E isso me chamou muito a atenção, e eu lembro que ano passado a banca falou isso, sabe? A importância de produzir, né, de não produzir somente uma historiografia, mas produzir uma historiografia transgênera. E a contribuição do meu trabalho, do nosso trabalho, para fomentar outras discussões, não se esgotar no meu, mas outras discussões também de pessoas trans. E tem muita coisa a ser contada, tem muita coisa a ser escrita sobre a nossa história, né? Não somente a história de pessoas trans, mas a história de pessoas LGBT, né? A partir de outros marcadores sociais, também eu acho que isso é interessante a gente pontuar, nos trabalhos não somente de pesquisa dentro da universidade, mas o movimento social também produz conhecimento. É isso. Sim, é verdade. A gente tem uma lacuna muito grande no meio acadêmico quando a gente fala de LGBTs no Norte. Eu falo isso porque eu também busquei o mesmo caminho histórico para falar de mulheres lésbicas, também na iniciação científica, no meu caso, né? Para localizar essas mulheres e falar que mulheres lésbicas, né, elas existem e elas estavam ali o tempo todo. Mas há uma invisibilidade muito grande pro segmento, né? Para nós como sujeitos, né? Michele, Eu posso fazer só um adendo ao que você tá falando, que eu acho que é algo que eu conversei recentemente com uma companheira, né? De que essas histórias, especialmente de pessoas LGBTQI+, elas só estão sendo produzidas e contadas por pessoas LGBTQI+, que estão dentro da universidade. Sim. Entendeu? É Se não for nós, por nós, se não for nós buscando escrever a nossa história, eu garanto que pessoas cis, branco, heterossexual de classe média não fará isso. Não fará esse esforço, porque não, para eles não é interessante, sabe? E é isso. não é interessante. Eu já cheguei a ouvir de professores também, né? Me questionaram, mas qual a importância dessa pesquisa? Né? Qual é a relevância de falar disso? No meu caso, é no serviço social, né? Então, a gente sempre encontra essas barreiras, né, para trabalhar os nossos temas. Porque, como você disse, é nós por nós. Se não formos nós discutirmos quem nós somos, trazermos e colocarmos, não, isso aqui precisa ser debatido, isso aqui precisa ser discutido, precisa ser exposto, não vai ser discutido, não vai ser debatido e vai passar ali mais uma vez como se não existisse, né? Então, me deixa muito feliz, né, ver que, querendo ou não, nós estamos ocupando esses espaços dentro da academia, né? Sim. A professora Lidiane também pediu para perguntar justamente sobre essa questão da sua pesquisa. Como eu achei muito interessante, eu queria saber se você pode falar um pouco mais sobre o mestrado, porque até eu fiquei mais interessada na... Aí tem que ler o trabalho, né? Se for possível, para a gente compartilhar depois, porque no laboratório a gente tem um drive onde a gente coloca vários textos. Né? Se você puder compartilhar com a gente, né? Já deixar exposto para quem está assistindo também, para que a gente possa estar compartilhando o seu trabalho. Vamos lá. Vou começar falando de um trabalho que foi publicado ano passado na revista Edos, né, do Rio Grande do Sul, foi parte do que compõe também a minha dissertação, que é sobre a história de uma travesti, né, que é a militante, ativista, que é a Rebeca Carvalho, que inclusive é minha amiga. E ela está aí, né, secretária da Sutran, e tipo assim, ela tem uma trajetória dentro do ativismo significativa. A gente está falando de uma mulher
que está no movimento social desde o final da década de 90, sabe? E não parou, né? Dava uma pausa, mas voltava. E aí essa tá na revista Edos do ano passado, na edição do ano passado. Eu acho que na segunda edição do número 2, só não sei o volume, mas é o número 2 do ano passado, na revista Aedos do Rio Grande do Sul. E essa história, né, especificamente, eu construía nessa narrativa a partir quer dizer, minha dissertação de mestrado, ela trabalha justamente com essa questão, com memórias narrativas e experiências de mulheres, de travestis e mulheres transexuais aqui na cidade, entre 1992 e 2019, né? Do 1992 a gente está falando não somente da construção de um movimento trans no Brasil, mas a gente está falando aí de um movimento, a criação do movimento homossexual aqui na cidade, né? Aqui do estado, que começou sendo chamado, que foi fundado por Adamo Guedes, e a princípio titulava-se Grupo Gay do Amazonas, né, que era o GGA, que tinha aí um pezinho também do Luiz Motti, no sentido de que o Luiz Motti contribuiu significativamente com ideias, né, diálogos, enfim. E tanto que, né, Grupo Gay do Amazonas, a gente está falando do Grupo Gay da Bahia também. E aí, esse movimento, ele cresce cotidianamente, principalmente em diálogo com o Estado, né, no sentido de a gente estar falando de um momento muito delicado para a cidade, né, e para o Brasil de modo geral, e para o mundo, que por conta da epidemia do HIV/AIDS, e os movimentos sociais, especialmente o movimento LGBTQI+, eles tinham essa função de levar não somente informações, mas insumos de prevenção e diálogos, principalmente com afinal, é isso que ainda se perdura, de que homens gays, mulheres lésbicas, mulheres transexuais, enfim, são ainda pessoas em situação de vulnerabilidade no que tange a questão do HIV/AIDS, a questão de infecções sexualmente transmissíveis, como se as pessoas cis heterossexuais não tivessem dentro desse processo também, né? Mas naquele momento se tinha essa ideia no sentido de que o discurso, a linguagem, ela produziu essas ideias, produziu inclusive práticas de violência contra pessoas LGBTQI+, e esse discurso, ele é um discurso que violava os corpos de pessoas trans, no sentido de chamar de aidético, dizer que todas as pessoas trans que eram trabalhadoras do sexo naquele momento eram pessoas que tinham HIV/AIDS, né, não tinha outra alternativa. Isso é muito complexo, né? E aí o movimento trans e o movimento homossexual, né, eles tinham essa função de, né, minimizar essas ideias, minimizar e discutir com a população acerca justamente de que, olha, não é bem assim, né? A gente também somos sujeitos, né? Também somos cidadãos e cidadãs. E o movimento social, ele tinha essa função e esse diálogo, inclusive pensando aí no Ama Vida, né, que era uma outra instituição que tinha esse trabalho de base, né, junto com o GGA. E aí o mestrado, aí esse é o início da história, né? A gente eu não me limitei ao recorte de 92. Eu volto também à história, porque essas mulheres, elas têm uma trajetória no sentido de como é que a gente... Tanto que foi algo que foi muito pensado e eu senti faltas em outros trabalhos que eu li sobre pessoas trans, né? Não faz sentido você falar com uma pessoa trans e não perguntar a historicidade do nome dela, sabe? Não faz sentido você falar com uma pessoa trans e não querer entender a história do seu processo, né, da sua explicitação de identidade de gênero, porque isso é significativo. Essa subjetividade narradas, né, essas memórias narradas de dor, de violência e dor de violência, mas também de felicidade, sabe, e também de emoções e de sentimentos positivos, né, isso deve ser colocado. Eu acho, tanto que eu faço algo muito no meu trabalho,
né, que eu coloquei algo relacionado a Berenice fala que os corpos, Berenice Bento, né, a socióloga, coloca que os corpos trans são como se fossem receptáculo de dores. Eu falo, não é bem assim, né? Não é só receptáculo de dores e de violência. É um receptáculo também de aspectos positivos, né? De felicidades, de relações sociais positivas e saudáveis também, né? Não é a gente não vive só violência, né? A gente vive diferentes sentimentos como qualquer outra pessoa tendo seus altos e baixos. E isso eu trouxe, né? Como é que Nicole, por exemplo, Nicole Oliveira, que foi uma colaboradora e é ativista, é companheira de ativismo também, como é que Nicole surge, né? No sentido do nome, né? Não no sentido de pessoa, que eu acho que isso que é problemático. Mas como é que o nome Nicole, qual a historicidade desse nome na vida, na experiência? Porque essa definição, né, esse autorreconhecimento parte à primeira vista do próprio nome, né? Tanto que ela fala na narrativa, diz assim, foi a roupa, era quando me chamaram, me batizaram de Nicole, e isso foi na escola, ela diz, era a roupa que eu gostaria e que eu queria vestir, né? Era a roupa que coube, é a roupa que eu me senti bem, né? Fazendo essas metáforas, eu acho isso incrível, né? Isso é muito incrível. Rebeca, a mesma coisa, sabe? Camila, e entre outros. Eu acho isso muito bacana, né? Trazer isso para dentro de um trabalho de pesquisa e humanizar, né? A gente tem que humanizar as nossas pesquisas, os nossos trabalhos dentro da academia e não ficar somente na academia, né? Sim. Esse é um outro passo, esse é um outro problema, né, que eu venho observando, de que você produz sobre pessoas trans, você contribui nesse sentido, mas você não faz outros exercícios, outras atividades, sabe? Quando o movimento trans pede ajuda, né, pede contribuições, não há esse retorno, não há esse diálogo e essa ajuda mútua, essa justamente isso, sabe? Essa ajuda de que, poxa, a gente contribui significativamente para o teu trabalho e quando a gente vai pedir ajuda, a gente não recebe nada, sabe? A gente não recebe nenhum, sei lá, um compartilhamento de uma campanha de doação, não há isso, sabe? Isso é muito complicado. Mas, como eu te disse, é nós por nós, né? Pessoas cis, elas não entendem a nossa realidade e jamais vão querer entender. Quer dizer, algumas entendem, mas, né? Tentam. E aí, né, voltando. E aí, o percurso da minha dissertação vai nesse sentido, de entender a princípio a historicidade desses sujeitos e desses nomes, né, para entender a questão da infância, da adolescência e das relações sociais e familiares, e o peso disso na construção de si, na percepção de si, né, que aí eu já vou, nesse processo, eu vou caminhando para a questão, né, a princípio, do processo de transição e como é que esse processo de transição e toda a sua dinâmica e a sua complexidade, né, no sentido, é algo que eu me preocupei muito, né? Como é que é o processo, por exemplo, de aplicação de silicone? Né? Como é que a gente historiciza isso a partir das narrativas de pessoas trans que fizeram uso desse mecanismo, sabe? E isso é muito bacana porque, novamente, a gente traz a humanização, né? Humaniza esses trabalhos, mas humaniza as narrativas e as histórias e não entende as histórias de pessoas, né? Somente como como objetos de pesquisa, sabe? Como dados, quando na verdade é um espaço, né? É um diálogo repleto de sentimento, de subjetividade, que isso tem que ser evidenciado, né? As dores durante o processo, sabe? As dores, os sentimentos de um corpo modificado ao seu gosto, sabe? Uma feminização, enfim. E isso é muito rico. Eu acredito que eu tenha feito isso no meu trabalho, eu acredito que tenha contribuído nesse sentido, para entender, inclusive, como é que o processo de transição, ele não
E o processo de construção de uma corporeidade, ele não ele não está, como posso dizer, ele não está afastado, por exemplo, do mundo do trabalho, né? Para você fazer esse processo, essa construção desses corpos, né? Para fazer esse uso desses outros mecanismos, você tem que estar inserida de alguma maneira no mundo do trabalho, porque isso, né, é uma questão também econômica. E eu faz isso nesse sentido para chegar num ativismo que vem fazer o diálogo justamente sobre um ativismo trans que vem fazer um diálogo justamente a partir disso, sabe? A partir do diálogo com a sociedade sobre uma questão de não somente de aceitação, mas de respeito à transição e à pessoa, à criança trans, né? Com respeito e a permanência da educação da pessoa trans dentro do âmbito escolar, né? Seja ele no ensino básico ou no ensino superior. E aí também falando de um diálogo com o mercado de trabalho e o mundo do trabalho, que são também pautas do movimento trans também, e eu faço esse percurso a partir dessas memórias para chegar justamente nesses diálogos na dissertação. Sim. Isso é extremamente maravilhoso, de verdade. Porque dificilmente a gente encontra esse tipo de trabalho, né? Então é extremamente relevante. Michele, para a gente ir fechando, né, esse bate-papo, essa tua explanação, eu queria que tu falasse um pouco agora, tu fechou falando sobre a questão do movimento social, sobre a Sotran, né, hoje no estado do Amazonas, como tem sido as atividades, como tem sido os trabalhos que a Sotran ela tem realizado, né? Como ela como posso dizer, quem compõe a Sotran, quais são as atividades, o que tem sido feito nesse período da pandemia, né? Como você falou no início, para estar minimizando o caos que foi causado na cidade. Então, né, a Sotran existe desde 2017, que é a Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas. Ela existe desde... E a Sotran, ela vem executando, quer dizer, hoje a Sotran ela tem aí uma consolidação, já está consolidada no sentido de... Oi, gente, voltamos. Oi, voltamos. Minha internet caiu e não queria mais levantar. Então, a gente estava... Já ia até voltar um pouco para encerrar, meu Deus. Então, Michele, só para a gente fechar, né, falando sobre o trabalho da Sotran. Bom, eu estava falando acerca da consolidação da Sotran, né? E no sentido de que hoje a Sotran ela tem diferentes atividades. Atualmente a gente está com uma campanha, né? De arrecadação de fundos e de alimentos, etc, etc. E de roupas e de produtos de higiene, né? A gente está arrecadando por conta justamente aquilo que a gente estava falando, né? Boa parte das meninas travestis e mulheres transexuais, né? E homens trans, eles trabalham de maneira autônoma, né? E por conta dessas políticas de lockdown, enfim, que a gente sabe que isso é importante, mas a gente sabe também do prejuízo que isso causa quando ele não é pensado e pensado no sentido das existências e dos trabalhos das outras pessoas e como é que mantém uma certa assistência para essas pessoas que vão ficar sem trabalhar, sabe? E a gente está se mobilizando enquanto movimento social justamente para ajudar da maneira que o nosso limite, né, e da maneira que a gente pode, essas pessoas que não somente são aliadas e membros da Sotran, né,
que a gente tem aí uma quantidade significativa, mas pensando aí outras pessoas também que estão em situação de precariedade, né? E não gosto de usar a palavra vulnerabilidade de maneira muito mais intensa, mas no sentido de precariedade mesmo de vida, que estão sem trabalho, enfim. E aí a gente está, né, se virando, né, falando com quem a gente conhece, com as instituições que a gente é parceiro, e temos parcerias para arrecadar justamente esses fundos. Mas, assim, as pessoas também são bem-vindas para doar, né? A gente recebeu hoje doação de roupas, né? A gente está recebendo doação em dinheiro também para produção de cestas básicas e de higiene, para distribuição para as mulheres trans, travestis e homens trans e outras pessoas trans também, a partir de lista, a partir de uma construção, e isso é muito importante, e a gente está fazendo isso desde o início da pandemia, sabe? Entre 2019, a gente aprovou um projeto, né, chamado Deus Alô da Amazônia, né, pelo Fundo Elas, que é um fundo dirigido, gestado, enfim, por mulheres, né, somente por mulheres, e visando aí somente mulheres cis, mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres trans e travestis, né, o edital, especialmente o edital Mulheres em Movimento. A gente conseguiu um fundo, e esse fundo tinha três frentes, né? E a maior o carro-chefe desse projeto era justamente a retificação de nome e gênero de pessoas trans, né? A gente sabe aí que há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é a 73/2018, que fala, né, permite que pessoas trans mudem, retifiquem o nome e gênero, né, nas suas certidões, nos registros civis, mas aí tem um custo, né? Os cartórios, eles não fazem de graça, né? E o provimento coloca muito bem isso numa questão de averbação. E aí a gente fica pensando assim, você está construindo uma resolução para garantir o direito do nome de pessoas trans, mas você não leva em consideração que as pessoas trans no Brasil, elas vivem de modo precário, né? Em empregos que têm uma remuneração baixa, né? E aí a gente fica pensando, ou a pessoa come ou ela retifica o registro dela, sabe? E uma retificação nos cartórios é entre 300 e 350, sabe? Chega a R$ 400 mesmo em alguns lugares. Por exemplo, eu estava conversando com a Viviane Vergueiro e ela perguntou o valor, né, da retificação, né? A Viviane Vergueiro é uma ativista conhecida no Brasil, né? Especialmente ela está morando na Bahia. E aí quando eu falei que a retificação era entre 300 e 350, ela fala assim, nossa, mas é muito barato aí, sabe? Ou seja, se a gente já está achando caro aqui, qual é o preço desse processo em outros estados, sabe? Ela está falando especificamente da Bahia, que é com certeza um preço absurdo. E aí a gente está pensando nisso, né? Você dá o direito, mas não leva em consideração a vida e as experiências das pessoas que vão usufruir desse direito, sabe? Dar não. O processo de retificação, a resolução de retificação é uma luta do movimento social, né? Ninguém deu nada para a gente. Apenas fizeram o serviço que eles tinham que fazer, que era obrigação deles. E, afinal de contas, a gente está num país democrático, né? Voltei. E aí alguém tava me ligando, desculpa. E aí, né, a Sotran, ela foi nesse sentido, né? A gente conseguiu a partir desse projeto retificar cerca de 40 pessoas trans aqui na cidade, sabe? São 40 pessoas trans, 45 pessoas trans com nome retificado, com registros retificados, já com RG, CPF, enfim, outras documentações, com nome que se reconhece e com o gênero que se reconhece, né? Isso para nós é um ganho muito grande e isso nos fortalece cada vez mais.
a gente busca fazer muito mais isso e fazer isso nos interiores, né, nos municípios do estado, que eu acho que esse processo é um primeiro passo de uma cidadania plena, sabe? E o nome vai nesse sentido. E a Soterra, ela tá aí, né? Aí, enfim, a gente teve esse projeto, o projeto foi suspenso por conta da pandemia e o dinheiro, né, que a gente teve, a gente investiu na produção de cestas básicas e de higiene, né, e a sua distribuição para aliadas, aliados e aliados da Sotran, né, pessoas trans em situação de precariedade, né. A gente fez esse exercício e a gente está fazendo esse exercício agora em janeiro. Fizemos o ano de 2020 também, e a gente está fazendo atividades e tendo posturas que o Estado não tem, né? E é isso. Michele, muito obrigada pela participação, pelo ter disponibilizado o seu tempo. Você é uma pessoa maravilhosa, sério. É um prazer poder ter conhecido mais nesse momento, né, com essa explanação sobre as suas vivências, sobre a tua vida acadêmica, sobre os trabalhos e projetos que você participa, tá bom? A live ela vai ficar disponível no Instagram do laboratório e também ia pedir para você, claro, quando puder, se puder, enviar alguns dos seus trabalhos ou artigos que você tiver, para a gente colocar também no Drive do laboratório, para que as pessoas tenham acesso, né, a esses trabalhos, para que a gente possa estar realmente compartilhando com outras pessoas, divulgando, porque é importante que as nossas produções elas sempre estejam alcançando cada vez mais pessoas, né? Sim. A academia ela eu envio sim. Eu envio sim, sem problema. Vai vir outros trabalhos aí, né? Que já estão ficando prontos. Mas eu envio sim para o laboratório e quem quiser, para conhecer mais assim, a história do movimento LGBT brasileiro, tem o livro organizado pelo James Green e pelo Renan e pela Marisa Fernandes e pelo... Ai, meu Deus, esqueci o nome do terceiro. Mas ok. Que fala que tem aí um livro muito bacana, tem uma densidade de produções, que fala sobre a história do movimento LGBT em diferentes estados, né, e a história de pessoas LGBTs. Eu acho que é muito bacana adquirir esse livro, que é a história do movimento LGBT no Brasil, que inclusive quem vos fala tem um capítulo junto com a professora Patrícia Mello, Patrícia Sampaio, né, e é isso. Muito obrigada. Só Tem mais mais uma alguma coisinha. mensagem? Eu acho que é importante dar essa ênfase. A gente teve, eu estava coordenando esse mês, né, de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, o Segundas Feministas, que é um canal no Spotify, de um podcast que traz aí discussões feministas de gênero, a história das mulheres, enfim, que é vinculado à Associação Nacional de História, né, pelo GT Nacional de Estudos de Gênero. E aí eu coordenei esse mês o podcast, né? E aí tem pessoa muito bacana que a gente convidou, que eu convidei, né, para conversar. A gente está falando aí de pessoas de peso, como a Luma Nogueira de Andrade, a gente está falando de Jaqueline Gomes de Jesus, a gente está falando aí de Letícia Carolina, do Piauí, a gente está falando de Viviane Vergueiro, enfim. Eu acho que é muito bom fazer essa escuta dessas outras histórias e dessas experiências de mulheres que são acadêmicas e que são ativistas também, né? Sim. A gente vai fazer esse compartilhamento também na página do laboratório, para que as pessoas também tenham acesso. Muito obrigada novamente pela tua participação. Eu que E a gente agradeço. espera poder contar com você em outra oportunidade. Com certeza. Estou aqui para isso. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente.